O senhor Ivan já fez esclarecimentos aí bem pontuais. Eu vou passar algumas informações para que todos nós tenhamos o conhecimento, principalmente desse, vamos dizer assim, um pequeno tumulto que aconteceu recentemente. Como nós também fomos surpreendidos, o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco e o INSS, sobre essas mudanças. Nós sabíamos, tinha uma informação, que o convênio do Banco do Brasil com os Correios, com o Banco Postal, ele não iria ser renovado, tá certo? Em função disso, todos os benefícios que seriam pagos no banco do Banco Postal seriam transferidos para as demais instituições financeiras, né, a princípio em cada município. E aqui em Pentecoste foi uma surpresa ainda maior para nós, porque fechou o Banco Postal, mas tem o Banco do Brasil. Como o convênio do Banco Postal é o mesmo do Banco do Brasil, nós achávamos que nós não íamos ter esse problema de ser transferido. Todos os beneficiários que recebiam no Banco Postal iriam receber no Banco do Brasil normalmente. Mas tal foi a nossa surpresa quando começou o início do pagamento dos benefícios. Alguns beneficiários iam e não estava o benefício lá, e começaram a entrar na agência. O que aconteceu? Nós também não sabíamos. Olha, não tem o benefício do senhor esse mês, né? E isso praticamente no mesmo dia, assim que a gente tomou conhecimento disso, eu pessoalmente compareci à agência do INSS para falar com o Ivan, exatamente para saber o que era que estava acontecendo. Ele também não tinha informação, tinha recebido no dia anterior. Aí nós fomos aprofundar para saber também o que estava acontecendo. A nossa superintendência do Banco do Brasil informou-nos o seguinte: naquela data, da agência de Pentecoste, do município de Pentecoste, foram transferidos aproximadamente 300 benefícios para o Banco do Bradesco. Da cidade de São Luís do Curu, aproximadamente 600 benefícios. General Sampaio, aproximadamente 40 benefícios. Apuiarés, 50 benefícios. E a cidade de Tejuçuoca, 700 benefícios, superiores a 700 benefícios. Por que eu estou dizendo isso, senhores? Porque o Banco do Brasil presta atendimento a todas essas cidades. O Banco do Brasil, da cidade de Pentecoste, vocês sabem, é o único ainda de pé e se vai permanecer por muito tempo, que Deus nos ajude aí, para que a gente possa atender a toda a região aqui do Vale do Curu. Muito bem. Feito isso, no dia 17 de outubro, o Banco do Brasil protocolou junto à agência do INSS aqui um ofício solicitando, se possível, a devolver, né, a cancelar transferências desses 300 benefícios da cidade de Pentecoste, porque aqui existe o Banco do Brasil. Então não haveria necessidade de ser transferido para outro banco, tá certo? E nós protocolamos isso no dia 17 de outubro. Na sexta-feira passada, estivemos com o Ivan novamente perguntando o resultado desse ofício, né, desse procedimento. Ele ainda nos informou, como acabou de informar agora para vocês também, que ainda não tem uma resposta sobre o ocorrido. O que acontece? O que nós estamos fazendo, Banco do Brasil, e o que é que nós vamos fazer? Nós estamos aguardando. Nesse primeiro momento, como o Ivan falou, qualquer benefício que vá transferir do Bradesco para o Banco do Brasil, eu preciso de uma conta corrente. Eu, Banco do Brasil, abri uma conta corrente. E o que acontece? Normalmente as contas correntes a gente sabe que tem custos. E outra coisa, nós temos, como o Ivan também falou, não aposentadoria, aquele que recebe um auxílio, um benefício, um auxílio saúde, que seja auxílio doença. Se esse usuário ele for transferir para o Banco do Brasil, ele vai ter uma conta que ele simplesmente não vai poder fazer, caso ele queira um empréstimo consignado, né? Alguma coisa, não vai ter benefício para eles, e sim custos. Então, nós tomamos por decisão abortar as aberturas das contas desses usuários, desses benefícios, num primeiro momento, até nós termos a resposta do INSS. Para vocês terem uma ideia, no primeiro dia que aconteceu isso, no segundo dia, tinha 25 beneficiários para abrir conta lá aqui na agência do Banco do Brasil.
Eu levo em média para abrir uma conta hoje 1 hora, né? Porque hoje todos os documentos são digitalizados e tudo, fazer senha. Então, a conta completa você demora aí em média 1 hora. Eu tenho 4 atendentes aqui, né? A nossa agência são 12 funcionários, um de férias, lógico, todo mês, então nós trabalhamos com 11 funcionários. Infelizmente, é o que nós temos, mas a gente se dedica para dar o melhor atendimento possível à população. Então, e eu queria combinar com vocês, eu sei que a gente vai ter outras audiências, mas nesse primeiro momento, por que nós não estamos fazendo isso, abrindo essas contas? Exatamente esperando a posição do INSS, né? Se a gente conseguir reverter dessa forma, ótimo. Por quê? Porque esses beneficiários, eles vão voltar a receber no cartãozinho do benefício. Ele vai lá na máquina, ele põe o cartão, ele dá 2 toques na máquina. Agora os terminais com biometria nem precisa de senha. Ele põe o dedo lá e ele recebe o benefício dele tranquilo, tá certo? Então, hoje, se você disser, então a partir de amanhã você vai abrir conta, posso abrir, não tenho problema. Agora, o que é que nós vamos ter, né? Se for, nós precisamos, a agência, nós não temos condições de amanhã for 30 pessoas para abrir conta, para pedir o benefício de volta. Nós não temos condições de abrir 30 contas por dia, tá certo? Então, até a gente esperar, já está 1 mês, 2 meses que a gente está aguardando, não sei quanto tempo. Eu sei que a estrutura, né, lá do Bradesco lá, realmente, ele também não tem culpa de ter recebido os benefícios diretos, né? É lógico, realmente parece que a estrutura física não comporta realmente a quantidade de benefícios que lá estão, tá certo? Quer dizer, o atendimento do Banco do Brasil, ele melhorou consideravelmente, e eu vou falar para vocês por quê. Porque diminuiu a quantidade de pessoas. Então, consequentemente, tá? Até porque a nossa sala de atendimento, o Banco do Brasil, a gente sabe, é mais estruturado, nós temos 7 máquinas, tá certo? Na sala de autoatendimento. Esse atendimento aos beneficiários do INSS, o que nós estamos fazendo hoje? Nós sabemos que chegam os carros do interior muito cedo. O Banco do Brasil, a sala de autoatendimento, ela abre 6 horas da manhã. A partir das 6 horas, ela está aberta já para esses beneficiários. O que ocorre? Muitos de nossos beneficiários não conseguem se autoatender, né? Que seria o ideal, né? Então, o que é que nós estamos? Eu não tenho condições, eu digo Banco do Brasil, de colocar um funcionário às 6 horas da manhã. Os funcionários, eles têm, a carga horária delas são 6 horas, todos com ponto eletrônico. O que quer dizer? Terminou o horário, ele tem que dar saída porque ele não consegue mais acessar sistemas. O que é que nós estamos fazendo? Começamos no início desse mês agora, e já no final do mês passado. A partir das 8 horas da manhã, a gente tem um funcionário direto durante o período de pagamento dos beneficiários do INSS. Um funcionário para aqueles beneficiários que não sabem utilizar a máquina. O que que nós estamos? Nós estamos, né, ensinando, entre aspas, educando a utilizarem o terminal. Porque dói nós aqui, e eu sou o primeiro que chego na agência e sou o último que sai, e eu vejo isso. Eu chego 7 horas da manhã, nós temos fila ali na porta. Gente, o banco abre 10 horas, então são 3 horas ali. Nós não temos espaço de colocar essas pessoas para dentro. Se ele se autoatende, ele entra, tira o benefício dele, eu juro para vocês, 2 toques no terminal, 2 teclas, e pôs o dedo, ele retira o benefício dele. Então, isso que é que nós estamos para ajudando e treinando. Olha, aqueles mais idosos, se o senhor traga alguém, é muito fácil, vai ajudar o senhor. Muitos deles querem, né, vêm sozinhos e não conseguem fazer esse procedimento. Mas é um procedimento muito fácil. E aqueles que não sabem, que não querem mesmo, então ele tem que esperar abrir o atendimento para que às 10 horas, né, agora no horário de verão às 9 horas, para que sejam atendidos. E eles não precisam ficar ali 7 horas da manhã. Todos têm atendimento prioritário. Quando ele põe o cartãozinho dele, que ele tira, a senha prioritária. Se ele chegar às 10 horas, ele vai ser o primeiro que vai ser atendido, tá certo? Então, não haveria necessidade, mas é cultura nossa também, ok? Isso é um ponto. Outra coisa que eu queria dizer também, que em relação a problemas que a gente tinha, em relação a problemas de numerário,
desde o dia 7 de setembro, que foi o último dia que nós tivemos problema de falta de dinheiro nos terminais. Correto, meu presidente? Porque foi uma situação que o Pedro passou. No dia 8 eu não trabalhei. A partir daquele dia, nós firmamos o pacto e eu acredito que nem desse dia para cá, em nenhum momento faltou mais numerados nos terminais do Banco do Brasil. Pode ter faltado, lá nós temos 7 terminais, no mínimo 2 estão com esses recursos. E por que por que eu estou dizendo isso também? E aí é interessante que a população e todos nós aqui compreendemos também, né, a nossa posição. Por exemplo, nós pagamos 5 prefeituras, como eu falei aqui para vocês. Pagamos Pentecoste, São Luís do Curu, Apuiarés, General Sampaio e Tejuçuoca. Eu não tenho condições, eu digo eu, o Banco do Brasil, de pagar 2 prefeituras no mesmo dia, né? Não comporta, né? Nem temos de recurso e nem temos de pessoal. O que nós estamos fazendo? Nós estamos escalonando esses pagamentos. A partir do dia 20, do dia 22, começamos a ligar para as prefeituras a previsão de pagamentos. Por que isso, senhores e senhoras? Para exatamente não acontecer isso e essa falta de numerário. Porque se eu colocar um pagamento, e outra coisa também que nós estamos fazendo, nós não estamos pagando a prefeituras, principalmente eu falo prefeituras que são as maiores, mas também nós temos as fábricas aqui também, e nós temos o Denox, nós temos a UFC também, que efetuamos pagamentos, e esses pagamentos eles são feitos do dia 1º ao dia 10. É um curto espaço de tempo, né, para todos esses pagamentos. Então, se eu efetuar um pagamento, anunciar o pagamento de uma prefeitura numa sexta-feira, nós sabemos que no final de semana o banco não vai estar mais em pé, certo? Então, isso a gente tem, como prova, esse final de mês agora, nós pagamos todos, sem alarde, graças a Deus, fluiu muito bem, inclusive até a gente comemorou isso lá, por não ter nenhum problema e graças a Deus não ter nem faltado em nenhum momento aquilo dinheiro nos terminais para efetuar o pagamento. E eu só quero fazer um parêntese também em relação a isso aí, não é diretamente aos funcionários, mas aos beneficiados do INSS, mas é sobre atendimento, é sobre os envelopes que a gente deixa ali. Você chegar lá no final de semana, você vai ficar irritado porque não tem envelope. E eu vou dizer para vocês o que acontece. Toda sexta-feira nós deixamos envelopes suficientes para ser feito depósitos, tanto de cheques e de dinheiro. O problema é que esses envelopes, eu acho que no sábado de manhã, eles já não amanhecem mais, tá certo? Então, são as pessoas que, infelizmente, faz isso. Nós já deixamos recado, por favor, como nós recebemos também. Eu chego na segunda-feira de manhãzinha, está escrito lá, por favor, deixe envelope para efetuar os depósitos. Eu falo para vocês aqui que toda sexta-feira nós deixamos. Infelizmente, se algum de vocês for no final de semana fazer um depósito e não tiver um envelope lá, pode ter certeza que não foi porque nós esquecemos, não. É porque às vezes as pessoas levam mais do que precisam, tá certo? Em relação ainda ao atendimento também, eu sei que é complicado, queria só reforçar aqui também que lá o nosso quadro é extremamente pequeno, né? Nós somos apenas um quadro de 11 funcionários e que essa região aqui que nós atendemos, se nós fizermos por baixo hoje a população dessas cidades, no mínimo vai dar 100 mil habitantes. Nós temos 100 mil habitantes, né? Numa cidade com 2 bancos praticamente, tá certo? Então, mas o Banco do Brasil, ele está à disposição de todos aqui da população, até porque o banco é da sociedade brasileira, já está dizendo, nós estamos totalmente disponíveis, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a queixa, qualquer que seja, estaremos lá no mínimo para ouvir. Vamos ouvir. O que tiver na nossa alçada, nós vamos juntos tentar resolver. Aquilo que não for possível, que não tiver na nossa alçada, nós encaminharemos. Inclusive, é importante dizer que a ajuda de vocês é muito importante também. E há notícias boas pairando por aí, tá certo? A primeira delas é que na cidade de Tejuçuoca vai reabrir o Banco do Brasil lá. No primeiro semestre não vai mais, a agência foi explodida, mas o nosso superintendente, o senhor Amauri, nos comunicou recentemente que a agência de Tejuçuoca ela não vai
ela não vai mais fechar, ela vai ser reaberta, ok? Então, já é uma benefício para nós, porque já diminui o fluxo de pessoas de lá para cá para o atendimento, tá certo? Essa agência, Marinho, só um instante, essa agência de Itajuçu, quando reabrir, vai atender também General Sampaio? Desculpa, Pedro. A agência de Itajuçuoca, quando reabrir, também vai atender a população de General Sampaio, que é atendida no banco daqui, ou vai continuar a agência daqui? Pronto. Cidade Aí, quando a agência de Itajuçuoca abre, General Sampaio divide. Na realidade, General Sampaio, nós temos um posto lá, tá? Nós temos 2 funcionários lá, só que é uma mini sala, nós temos 2 mesas. E existe um terminal também, infelizmente sem recursos, porque todas as vezes que foram colocados lá, o terminal foi explodido, tá certo? Na cidade de Apuiarés também, nós temos também um terminal, mas também sem recursos, sem numerário, porque também já foi explodido. Então, esses dois terminais lá, eles ajudam e muito a população também, ok? Então, isso nos ajuda um pouco também, tá certo? E para terminar, só em termos de atendimento, né, eu fico à disposição para perguntas, principalmente sobre o INSS, que era o nosso foco principal aqui, mas é importante, só dar um recadinho aqui, né? Dizer, pronto, nós vimos ali, e isso é chato, como eu vejo muitas ali das pessoas no sol ali e tal todo, até nós mesmos, mas hoje o Banco do Brasil, ele dispõe de um aplicativo, ele dispõe de que você não precisa ir para o banco para pegar a senha, tá certo? Todos nós hoje temos um telefone, um smartphone, né? Que essa semana eu estava vendo uma reportagem que disse que dentro desse smartphone que todos nós temos aqui, tem mais tecnologia do que toda a tecnologia da NASA quando mandou o homem à Lua, né? Para você ver como isso é poderoso. Então, aqui, nesse aplicativo, ele tem lá que você emite a senha. Se você vai para o banco, você pretende 10 horas, não tem problema, 11 horas, você clica nele aqui, você emite a senha. Aí vai gerar uma senha, vai aparecer lá a agência aqui ou vai aparecer as agências mais próximas. Você escolhe a sua agência, você emite a senha. Na hora que chega lá no banco, você dá um clique. A tua senha, ela vai lá para frente. Ela é priorizada, tá certo? Então, isso é importante a gente divulgar, a gente saber, porque todos nós, como nós utilizamos, né, todas as pessoas necessitam também. Então, são coisas, e assim, a tecnologia está aí, ela vai sempre avançar cada vez mais. Hoje, nós ainda temos, que eu observo muito ali na minha sala de autoatendimento, então eu tenho um terminal lá que não tem a digital, não tem ainda a digital. Aí eu tenho 7 terminais, 6 terminais estão vazios, né? Vazios que eu digo, sem ninguém na terminal, e a fila só naquele terminal ali, tá certo? Por quê? Porque muitas pessoas ainda, não sei se há o medo ali da tecnologia, né? Ou provavelmente com o cartão de outras pessoas para retirarem, né? Porque às vezes as pessoas moram no interior, mandam por outro, vai ter, mas infelizmente isso vai acabar, porque aquele terminal, ele já é um terminal, vamos dizer assim, em desuso, e que vai ser substituído por um outro terminal, tá certo? Queria agradecer aqui o convite de vocês todos, tá? Fico muito honrado pela primeira vez ser nessa casa legislativa. Vereador Manuel Forte. Boa noite, também agradecer a presença do senhor aqui, mas é exatamente sobre esse terminal que eu ia pedir ao senhor, porque principalmente o pessoal da zona rural, os idosos, os aposentados, não tem como estar vindo devido à dificuldade. E como a Valdelice bem falou, a vereadora Valdelice, se eles passarem a vir, vai lotar mais ainda os bancos. Então eu ia até pedir ao senhor, e estou pedindo ao senhor, que em vez de acabar com aquele, coloque mais um sem ter biometria. Porque senão, o pessoal da zona rural, eu, por exemplo, o meu sogro pede para tirar, a minha sogra, e todo mundo é assim, os pais pedem para os filhos tirar, o parente ali próximo. Então, se acabar, vai ficar muito ruim, porque o aposentado vai ter que vir sofrer, principalmente na zona rural, que as estradas são de péssima qualidade, judiar com o aposentado e acabar tendo problema, lotando os bancos mais ainda. Então, eu pedi ao senhor que seja sucinto nesse nosso pedido, que em vez de fechar, coloque mais um, porque aquela fila é exatamente por isso, porque estão ali com cartões que não é deles e estão ali fazendo um favor. É assim, só um esclarecimento, é porque se pretende acabar com aquele tipo de máquina, então, ser extinto, só ficar com digitais, é isso?
Perfeito, exatamente. É isso mesmo. O que, Agora, que vai assim, acontecer? para o interior é terrível, porque é exatamente isso que o Manel está dizendo. Muitas vezes é o filho que vem tirar o do aposentado. Ele a digital tem que ser a do dono do cartão, né? A digital tem que ser do próprio, do dono do cartão, né? Pois para o interior é muito, muito ruim. Exatamente. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu entendo vocês, mas aquilo que eu disse, o que está na nossa alçada, nós resolvemos. O que não está, infelizmente, nós temos que encaminhar. Mas eu acho muito difícil uma reversão nesse sentido. Vou lhes dizer por quê. O banco, ele está criando, ele já vai implantar um novo terminal, tá certo? Todos esses terminais aí, eles vão ser modificados. O banco já testou o terminal, ele já está funcionando. O problema é que não tem, como o banco é grande demais, não tem fornecedor que apresente a quantidade de terminal solicitado pelo banco. É o seguinte, aquele terminal que você vai fazer o depósito, o dinheiro, aquele mesmo dinheiro que se depositou, por exemplo, eu deposito lá, faço um depósito. A próxima pessoa que for, se ela for fazer um saque, ela vai sacar aquele dinheiro que eu depositei. Entendeu? O próprio depósito terminal já vai deixar disponível aquilo que for depositado para novos saques. Você vai me perguntar, é só biometria? Não sei explicar para vocês, tá certo? Não sei dizer. Então, vai demorar? Vai demorar, mas não vai demorar muito, tá certo? Eu acho assim, a tecnologia, né, é uma coisa sem volta, né? Infelizmente ou felizmente. Mas, enquanto houver e tiver a possibilidade da gente manter, nós vamos manter. Agora, eu confesso aos senhores, se eu nem tem como fazer esse pedido, porque não se fabrica mais aqueles terminais, tá certo? Isso, infelizmente, a gente não tem como vir. Deve vir outra maneira, pode vir, é o que a gente sempre acredita, e se né? o filho tiver uma procuração do pai? Ele vai sacar o dinheiro normalmente. Aí cadastra a biometria do filho, é isso? Se ele fizer isso, ele pode fazer isso? Pode. Agora, em nenhum momento dentro, para ele, se ele fizer no autoatendimento, em nenhum momento dentro da agência, ele vai acontecer isso, tá certo? Seu Porque Marinho, dentro da agência nós precisamos identificá-los. seu Marinho, eu queria aqui agradecer a sua vinda, extrema importância para a gente, tirar muitas dúvidas. Mas, infelizmente, a gente sabe que esse problema de atendimento do Banco do Brasil já vem praticamente há décadas, né? Há mais de 10 anos. E do jeito que vocês solucionaram o problema de não faltar dinheiro nas máquinas, sabemos que o problema maior é a falta de funcionário para dar conta do serviço, certo? Então, por que não contratar mais gente? Sabendo do tanto da demanda que tem o município, que pega a região toda do Pentecoste, certo? Mais uma pergunta. Vou fazer aqui umas 3. O que acontece também, que eu presenciei, muitas vezes, eu pelo menos só vou fazer umas 2 operações. Tiro lá a minha senha para fazer só as 2 operações. Mas, infelizmente, como tem o IITA, que muitos conhecem lá de Apinharés, os 2 rapazes que vêm, sabemos que ele passa mais de 1 hora no caixa para ser atendido, certo? Então, não justifica eu que estou lá para fazer 2 operações, eu mesmo... Quarta-feira passei 3 horas para esperar para ser atendido, para fazer 2 operações, certo? Infelizmente, eu acho que isso não justifica a tamanha espera, né? Ok, então vamos lá. A primeira, em relação à quantidade de funcionários. Volto a dizer, quando está na nossa alçada, decidimos. Isso, infelizmente, não está na nossa alçada, mas nós temos... Para vocês verem, a mesma preocupação que vocês têm aqui, nós também temos. Ontem nós recebemos um gerente de negócio da superintendência. E lá as decisões são tomadas em comitê aqui na agência. Nós reunimos o nosso comitê e mostramos exatamente isso. O novo superintendente do Banco do Brasil, ele assumiu dizendo os 3 pilares que ele vai trabalhar. Pessoas, resultado e atendimento. Pessoas e resultado... nós precisamos de mais gente para atender. Então, nós internamente fizemos uma solicitação exatamente para a superintendência mostrando isso. Tudo isso que eu disse aqui dos 5 municípios que nós atendemos de tudo isso, nós fizemos essa solicitação. O que está acontecendo?
Eu tive na semana passada, na sexta-feira, uma reunião na nossa regional em Sobral, e nós fomos comunicados que vai haver uma mini reestruturação. E a gente espera que com isso a gente consiga esses funcionários, tá certo? Aumente o nosso quadro. Pelo menos a gente tem uma perspectiva de que isso possa acontecer. Caso não aconteça, nós vamos fazer da mesma forma. Fazer a nossa solicitação internamente, né? Isso aqui também é importante, né? Claro, nós vamos reforçar, né? Com a nossa presença e com a solicitação da população aqui. Quanto a esse outro atendimento que você falou, nós estamos tomando providências em relação a isso, tá certo? O banco ele já mudou um pouco em relação a isso e nós vamos fazer. Porque é complicado também, porque, por exemplo, eu vou lá atender, o atendimento dele, né? Lógico que ele tem o mesmo direito de ser atendido, né? Então, se ele traz os outros, a gente não sabe, mas a gente sabe disso e a gente está tentando fazer um trabalho diferenciado, não só com ele, mas com aqueles comerciantes, aquelas pessoas que a gente sabe que demora bastante no caixa, tá certo? Então, isso daí é um item que está na nossa pauta lá também. Não sei se vamos resolver, mas vamos tentar, pelo menos, diminuir esse prazo aí. Vereador Alan Galvão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor gerente do Banco do Brasil, senhor gerente da agência do INSS nesta cidade, excelentíssimo senhor secretário de Esporte e Juventude, que aqui se faz presente, excelentíssimo senhor secretário de Assistência e Serviço Social do município de Pentecoste. Pois bem, a respeito da temática, não propriamente diretamente ao tema, mas em razão de ser uma questão relevante, eu venho fazer uma indagação no sentido de saber quais as providências que o Banco do Brasil tem adotado em relação a eventuais aliciadores que, porventura, eles ficam à espera dessas pessoas mais vulneráveis, em especial o senhor idoso, a senhora idosa, para realizarem os tão conhecidos empréstimos. Eu gostaria de saber se o banco tem adotado providências no sentido de coibir ou de prevenir essas ações. Sim, bom, a gente entende, né, que isso é um problema social, mas por se tratar da agência do Banco do Brasil também, o banco está tomando as providências. Particularmente aqui na cidade de Pentecoste, o que é que nós estamos fazendo é exatamente isso. Trazendo essa pessoa, um funcionário, para o autoatendimento, porque ele chega lá, ele com o crachá e avisa todos nós, pessoal, a ajuda só pode ser feita por funcionários identificados, tá? Se você dá o seu cartão, dá a sua senha para outra pessoa, o banco não, porventura acontecer alguma fraude, o banco não vai fazer isso. Aqui na agência de Pentecoste, nós já tomamos essas providências de diminuir, porque se tem gente no atendimento, diminui isso, tá certo? E eu posso garantir para o senhor que já diminuiu bastante. O senhor dispõe de quantas pessoas no autoatendimento, por favor? Na entrada da agência, quando abre a agência para 10 horas, eu disponho de 2 funcionários. E aí, eu só vou explicar um pouquinho também, lá às vezes, você pega uma senha para pegar uma senha, aí eu tenho que dizer para vocês aqui que infelizmente é questão de educação. Por que nós estamos fazendo isso? Porque antes, quando a gente não fazia isso, os nossos idosos eram praticamente pisoteados. E aí, infelizmente, nós tivemos que fazer isso, porque se o senhor for lá, na hora que abre o banco, o senhor vai ver, tem uma fila de idosos e uma fila da fila normal, porque a dos aposentados, a dos idosos, a gente dá prioridade. Aí, quando você pode entrar, pessoal, que antes, só para pegar a fila lá dentro, essas pessoas avançavam e machucavam, inclusive, os idosos. Até uma porta já foi quebrada, né, seu gerente? Oi? Até a porta de vidro uma vez foi quebrada, né, da agência? A porta foi realmente às 6 horas da manhã, na hora que abriu, assim, né?
estouraram a porta, simplesmente a porta foi estourada, tá certo? E assim, então a máquina não vai fugir, o dinheiro não vai sair dali, né? Não há necessidade, né, desse ali, mas infelizmente é isso. Então, é um problema que a gente está tentando também, cada dia nós estamos, daqui a um pouco nós vamos tirar essa cena, vamos só voltar ao que era, para a gente ver como é que, né, que a gente se comporta, porque realmente hoje nós fazemos isso em função das pessoas mais idosas que tem ali. Mais algum vereador? Então, seu Marinho, a gente agradece as suas explicações, suas explanações, dizer que a Câmara Municipal de Pentecoste está sempre de portas abertas a recebê-lo e aos demais funcionários do Banco do Brasil. Muito obrigado, seu Marinho. Muito obrigado a todos. O Banco do Brasil está à disposição, até porque no nome já diz, o banco é da sociedade brasileira. Obrigado.